Olá, amados irmãos e amigos, mais um culto virtual, mais um culto de louvor e adoração ao Senhor, mais um culto para comunicar a palavra dele. Como vocês sabem, estamos no mês de abril, agora o último domingo do mês, 24, mas temos um destaque que é a ênfase desse mês para a maioria das igrejas evangélicas, em particular as igrejas batistas, o mês da escola bíblica dominical. E, como o próprio nome diz, escola bíblica, ou seja, nós estudamos os diversos temas presentes na palavra de Deus. Ora são os livros, ora são os assuntos, ora questões doutrinárias, ora questões éticas, não importa o que nós estudamos, se está fundamentado na palavra e é para a evangelização do não crente, para a edificação da fé do crente. O que importa é nós nos voltarmos para a palavra de Deus e que você e eu sejamos chamados, como diz o texto lá de Atos, capítulo 17, que os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica, ou seja, os moradores dessas duas cidades, Bereia e Tessalônica. Os moradores de Bereia foram mais nobres porque diariamente eles consultavam na palavra de Deus para saber se o que eles ouviam da pregação de Paulo e Silas e de outros pregadores era realmente fundamental na palavra de Deus. Essa é a nossa preocupação, pregar a palavra de Deus. Não importa se ela vem no formato livro antigo, se ela vem num tablet como este ou no celular, o importante é que a palavra chegue a você, a mim, a todos nós. E hoje nós vamos orar pedindo a Deus as bênçãos dele para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Nós estamos terminando o mês de abril e já estamos dando início no próximo domingo, já é o mês de maio. E durante o mês de maio nós teremos diversas mensagens aqui na PIB da Barra, em Duque de Caxias, sobre família. Nosso ano o tema do ano é o ano da realização. A realização dos propósitos de Deus, dos planos de Deus para a família. Então queremos contar com a sua presença, com a sua colaboração. Além dessa expectativa do mês de maio, ou para o mês de maio, nós começamos, dia 22 agora, sexta-feira, começamos a campanha 40 dias de oração pela família. Diariamente eu estou publicando no grupo da congregação meditações que eu escrevi sobre família. Então você pode, se desejar, através do WhatsApp, se você tem o número, ou através das redes sociais, como o Facebook ou o Instagram, você pode enviar seu pedido para que nós lhe enviemos a meditação dessa campanha 40 dias de oração e jejum. Inclusive o número que está registrado na tela é o número do meu WhatsApp que você pode solicitar. Adicione na sua agenda de contatos e mande o seu pedido, que vamos publicar para você também essa campanha de oração, 40 dias de oração pela família. Vamos então orar. Eu quero convidá-lo a colocar realmente diante de Deus os seus pedidos, as suas preocupações, as suas inquietações. O Salmo 94, verso 19 diz: quando o meu coração se encheu de preocupações, tu me consolaste com a tua palavra. É isso que a palavra de Deus coloca para nós. O Senhor nos consola com a sua presença, com a sua graça, com a sua bondade em meio às inquietações do nosso coração. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus de amor, de graça e bondade, muito obrigado por esse momento, pela tua palavra, e oramos para que teu Espírito Santo, com toda a liberdade que ele tem, nos conduza ao conhecimento e à aplicação das verdades que estão na tua palavra. Que tu renoves a nossa fé e que tu abençoes as famílias, não só da PIB da Barra em Duque de Caxias, como a igreja sede na Barra da Tijuca, como também as demais igrejas que estão espalhadas pelo Brasil e mundo afora, comprometidas contigo e com a tua palavra. Exalta o teu nome em cada coração. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco teremos a pregação da palavra de Deus, mas antes quero deixar para você
que você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta, você que não pode se deslocar ainda, não pode chegar até a sede da nossa congregação aqui em Duque de Caxias, mande através do depósito bancário transferência nessa informação que vou lhe passar. Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 261, 52 dígito 1 e chave Pix 981387509. Como falei, esse é o número que também você pode, pelo WhatsApp, adicionar e mandar o seu pedido para que enviemos as meditações dos 40 dias de oração pelas famílias. Vamos ouvir uma mensagem musical e logo em seguida a palavra de Deus. Deus te abençoe. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Muito bem, vamos então meditar na palavra de Deus. Como falei para vocês, o mês de abril é o mês da escola bíblica, um olhar mais especial para a palavra de Deus. E eu quero ler aqui o texto de Atos, capítulo 16, de 25 a 34. Diz assim a palavra de Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido.
Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e, com todos de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Esse texto é muito conhecido, principalmente no verso 31, que daqui a pouco eu vou citar. Mas o que eu acho interessante é observar como o carcereiro apresentou um anseio, uma necessidade por algo que é comum a todos nós. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus disse: porque o Filho do Homem veio achar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus veio salvar todas as pessoas. Não há uma pessoa, escute bem o que eu vou falar, não há uma pessoa neste mundo que diga: Deus não quer me salvar, Jesus não me ama, Ele não morreu na cruz por mim, porque Jesus morreu por todos nós, incluindo você, e Ele ama a todos, incluindo você, e Ele quer salvar a todos, incluindo você. Todos nós temos necessidade, mas o que nós podemos observar é que para que haja salvação, esta palavra precisa chegar até a vida da pessoa. Por isso eu quero falar para você exatamente a salvação pela palavra de Deus. A Bíblia diz que o carcereiro recebera a missão, o dever e a responsabilidade de vigiar com muito cuidado a Paulo, Silas, que eram considerados pessoas de alta periculosidade pelo que havia feito. E olha que eles só pregavam a palavra. Mas o carcereiro tinha essa missão. Interessante que no meio dessa situação toda, quando o carcereiro estava ali dormindo e ele ouve realmente toda a situação que estava acontecendo, ele percebe e ele faz uma pergunta que está aqui no versículo 30 de Atos 16. Então levou-os para fora e perguntou: Senhor, que devo fazer para ser salvo? Ele fez uma pergunta. E através dessa pergunta nós entendemos que a salvação é a grande necessidade de todas as pessoas. Talvez você diga: mas para aí, foi o carcereiro que fez a pergunta, não fui eu. Era a necessidade dele, não minha. Escute bem, se está na Bíblia é porque é verdade. E se é verdade, meu querido, você precisa crer. Todos nós precisamos da salvação. A pergunta do carcereiro, eu poderia dizer que era uma pergunta mais do que $1 milhão. Quando alguém fala, esta pergunta é de $1 milhão, ou seja, uma pergunta muito importante. A pergunta que o carcereiro fez é a pergunta essencial da vida: o que devo fazer para ser salvo? Todos nós precisamos da salvação. Você precisa, eu preciso. Talvez alguém diga: eu não preciso ser salvo porque está tudo bem comigo. Só que a salvação não tem a ver necessariamente com a vida neste mundo. A salvação tem a ver com a eternidade, com a vida após a morte. Talvez você tenha casa, carro, um bom emprego, ou um dinheiro muito bom para a aposentadoria, ou já esteja aposentado, usufruindo do que investiu durante 30 anos, mas e para a eternidade? Você preparou o seu coração? Amós capítulo 4 escreveu lá o profeta: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Você tem que se preparar, porque um dia você vai se encontrar com Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 14, versículo 12, que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você não vai responder pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pela sogra, pelo genro, pela nora, pelo sogro. Não, você vai responder por você. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Esse homem perguntou: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ou melhor, o que devo fazer, Senhor, para ser salvo? E isso me fez lembrar o que diz lá no livro de Lucas, quando
o jovem rico, perguntou para Jesus: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Então nós precisamos estar atentos a essa questão. A salvação é uma necessidade de todas as pessoas. A segunda coisa que eu acho muito interessante nessa passagem é que as experiências, por mais extraordinárias que sejam, não são capazes de produzir a salvação. A Bíblia diz que o carcereiro estava dormindo próximo à cela onde estavam Paulo, Silas e os demais presos. E aí a gente vê alguns fenômenos que aconteceram, precedidos da atitude de Paulo e Silas. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles cantavam louvores a Deus, eles oravam e os presos os escutavam. Mas depois daquele ato de adoração, de oração, a Bíblia diz que houve um terremoto tão forte que as portas das cadeias se abriram e as correntes que prendiam todos os presos se soltaram. E então acordou o carcereiro e, pedindo luz, chegou próximo à cela. Vejam só, o louvor, que são as canções, as orações, o terremoto, o barulho, o chacoalhar da terra, as portas se abrindo, as correntes caindo, isso tudo foi um conjunto de experiências extraordinárias. Mas isso não levou o carcereiro a ser salvo. Sabe por quê? Porque as experiências não são dadas por Deus para salvar. As experiências são importantes, mas elas são uma forma de nós sermos despertados para Deus. O carcereiro estava dormindo, deveria estar acordado, já que ele tinha o dever de vigiar Paulo e Silas e os demais presos. Mas, naquela hora, por volta da meia-noite, ele estava dormindo. E o que foi que o acordou? Foi o terremoto que sacudiu a terra, que o despertou. E a Bíblia diz que os presos, incluindo Paulo e Silas, não fugiram. Então, as experiências são importantes, mas elas não salvam. Se alguém está querendo ser salvo através de experiências, vai viver buscando experiências o resto da sua vida. Sabe por quê? As experiências são uma maneira de Deus nos sacudir, nos mostrando, nos convencendo que temos que buscá-lo. O carcereiro acordou e teve um encontro com Paulo e Silas. Deus talvez esteja mandando muitas experiências na sua vida para acordá-lo. A pandemia foi uma grave experiência, uma dolorosa experiência de enfermidade, de perda de emprego, de recursos materiais, de recursos financeiros e até perdas humanas. Mas o que Deus quer não é que você se baseie na experiência nem sua nem do outro. A experiência do outro é do outro, a sua é a sua. Deus quer que você busque ao Senhor, que você seja salvo pela palavra de Deus, para que você entre em contato com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. As experiências são importantes. Vejam só uma coisa muito interessante que a Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 17, de 4 a 8, diz assim: Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se. Não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram a mais ninguém a não ser Jesus. Isto aconteceu no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João foram convidados por Jesus para aquela experiência extraordinária. Pedro, Tiago e João viram Jesus transfigurado. Eles viram de um lado Moisés, de outro lado Elias, que conversavam com Jesus a respeito do que ainda iria acontecer, que era a crucificação do Senhor. E eles ficaram extasiados. Pedro disse: Senhor, manda que faremos 3 tendas, ou seja, vamos ficar aqui o resto da vida. E enquanto Pedro falava sem ter noção do que estava acontecendo, uma nuvem cobriu a todos
e da nuvem Deus falou: este é meu filho amado em quem me compraz, ouçam-no. E então Pedro, Tiago e João se ajoelharam, e quando a nuvem se dissipou, eles só viram Jesus. Sabe por quê? Não é Moisés, a lei, nem Elias, os profetas, nem as experiências extraordinárias. A salvação é exclusividade no nome de Jesus. Mas outra coisa interessante que eu vejo nesse texto é que, por meio da fé, pessoas dão testemunho dessa salvação. A salvação pela palavra de Deus, mas Deus permite que pessoas que já foram salvas se tornem testemunhas desse poder que o Senhor tem. A Bíblia diz que foram Paulo e Silas que oravam e cantavam à meia-noite enquanto estavam presos. E a oração deles, o louvor deles, fez com que houvesse um fenômeno, um terremoto tão forte que abalou o piso daquela prisão, as cadeias foram abertas e as correntes quebradas. Paulo e Silas foram instrumentos nas mãos de Deus para ter uma experiência tão marcante que levou o carcereiro a clamar pela salvação. A pergunta que eu faço a você é: você que é crente, você que conhece a palavra de Deus, você que já tem ouvido tantas maravilhas a respeito do Senhor, o que você tem feito para falar do amor de Deus? O que você tem feito para levar outras pessoas a buscarem o Senhor? Não adianta você estar num momento extraordinário, maravilhoso, e não pregar o Evangelho. Como também não adianta você estar passando por um período crítico e não dar um testemunho de crente. Havia um momento difícil para Paulo e Silas, estavam presos, com os corpos feridos, com machucados, vexatoriamente encarcerados, mas apesar de todas as dificuldades, eles deram testemunho. Eles mantiveram a fé inabalável. À meia-noite, feridos, machucados e encarcerados, Paulo e Silas cantaram louvores a Deus. Nós estamos ainda numa pandemia que está se arrefecendo. Mas quantos ainda, insistem em falar, ainda não voltaram a se reunir com a Igreja de Jesus? Quantos ainda não buscaram o Senhor, não reafirmaram a sua fé? Quantos estão deixando que a pandemia, que as dificuldades que ela provocou, perda de emprego, de recursos materiais, até perdas humanas, e lamentamos muito, quantas pessoas ainda se mantêm distantes do Senhor, justificando ou tentando justificar por causa das dificuldades? Paulo e Silas não. Apesar de todas as situações críticas, eles deram testemunho de sua fé no Senhor. Como Jó, como Davi, Ana, Débora e tantas pessoas, apesar das situações adversas, não abriram mão da sua fé, como Daniel na Babilônia e José no Egito. Mantenha-se fiel ao Senhor. Pregue a palavra, se possível fale, como já disse um grande pregador. Prega a palavra em todo o tempo. Quando for necessário, fale. Pregue como? Com a vida. Aí no seu local de trabalho, na sua vizinhança, nas suas redes sociais, pregue o Evangelho. Demonstre que você realmente é um crente em Jesus e não um agente secreto do reino de Deus. Seja sal e seja luz. E sal e luz não ficam ocultas, ficam expostas. Ou ficam expostos, não ficam ocultos. O sal fora do saleiro tem que fazer diferença. E a luz tem que ficar no lugar alto da casa para iluminar todos daquele ambiente. Seja sal e seja luz, comunicando o amor de Jesus. Mas a última coisa que eu quero falar para você nesta ocasião, sobre a palavra de Deus, que tem poder para salvar, é que pela palavra de Deus, cremos que Jesus tem poder para salvar. Através da palavra de Deus, nós cremos que Cristo tem poder para salvar. Quando o carcereiro saiu e viu, ou melhor, entrou na prisão e viu que Paulo e Silas e os demais presos não tinham fugido, e ele queria se matar porque pegou a espada e ia tentar um suicídio, naquela época, o carcereiro era responsável por todos os presos. Se um fugisse, ele seria justiçado, seria morto, porque não cumpriu o seu dever.
Pois é, falhando na sua missão, iria ser morto. E quando ele viu as cadeias, ou seja, as portas abertas e as correntes quebradas, ele pensou, todos fugiram. E ao pegar a espada e tentar suicídio, Paulo e Silas gritaram, não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. E então ele chamou Paulo e Silas para fora e ajoelhado disse, varões, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Vejam só, não foram as orações, não foram os louvores, nem o terremoto que produziram a salvação na vida do carcereiro. As orações, os louvores provocaram uma resposta de Deus que foi o terremoto. E o terremoto sacudiu aquela região a ponto de acordar o carcereiro. Talvez ele não tenha ouvido as orações nem as canções, mas Deus mandou um terremoto. Pois é, se você não está ouvindo os louvores que as igrejas cantam, se você não está ouvindo as orações do povo de Deus, até dentro de sua casa, meu amigo, minha amiga, Deus pode mandar um terremoto para sacudir você, para despertar você, para acordar você, para você clamar pelo Senhor, dizendo, Senhor, eu preciso de salvação. Quando o carcereiro perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo e Silas foi uma só. Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Atos 16, 31. O que devo fazer para ser salvo? A resposta foi, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Através da palavra de Deus, o carcereiro pôde ter um encontro com Jesus. Sabe por quê? Está aqui no versículo 32. Paulo e Silas, diz assim, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Paulo e Silas não pregaram a palavra só para o carcereiro, mas para ele e todos da sua família. Por quê? Porque Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar você, meu amigo, minha amiga. Deus quer salvar seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seus parentes de longe e de perto. Ele quer salvar a todos. Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e todos de sua casa. Foi a palavra, a promessa que Paulo e Silas passaram para o carcereiro. Tudo porque, diz o texto, eles pregaram a palavra. Paulo e Silas não disseram, olha, ore para que Deus mande mais terremotos, ou vamos passar 5 horas louvando a Deus, ou vamos passar 10 horas de joelhos orando. Não, a salvação não estava num ato de Paulo e Silas para com o carcereiro, a não ser a pregação da palavra. Você quer ser salvo? Então ouça a palavra de Deus, creia no amor do Senhor, diga, Senhor, só Tu tens o poder para me salvar. Abre o seu coração para o Senhor. Eu quero terminar essa breve reflexão falando aqui no final dessa narrativa da conversão do carcereiro, verso 34 de Atos 16. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Essa é uma descrição que Lucas faz sobre o carcereiro. O carcereiro, na prisão, foi impactado pelo testemunho de Paulo e Silas. Na prisão, ele perguntou o que deve fazer para ser salvo. E aí, então, já na sua casa, ele ouviu, crê no Senhor Jesus e serão salvos, você e todos de sua casa. E naquela casa, o carcereiro e toda a sua família ouviram a pregação. Todos foram batizados e no coração do carcereiro, como no coração de toda a família, houve alegria por terem crido, ou diz o texto, e alegrou-se muito o carcereiro, como também toda a sua casa, por ter crido realmente em Deus. Ontem, como sexta-feira, tanto no Rio como em São Paulo e em outras cidades, houve uma festa de fora de época, carnaval fora de época. Muitos festejaram, muitos comemoraram,
se fantasiaram, foram para os blocos clandestinos, como alguns dizem, foram para os lugares de desfile das escolas de samba. A diferença desse carnaval para o carnaval do ano passado é que no ano passado, melhor, no ano de 2020, 2021 não teve carnaval. No ano de 2020, logo após o carnaval, veio a quarta-feira de cinzas. Dessa vez não haverá quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas é quase que um convite ao arrependimento. Olha, vocês aprontaram, vocês fizeram tudo que não deveriam fazer, agora se arrependam. Mas é sintomático o que a gente está vivendo hoje, porque na eternidade, para aquele que morre sem Cristo, não há quarta-feira de cinzas, como agora não há quarta-feira de cinzas. Na eternidade, para quem morre sem Cristo, não há oportunidade de se arrepender para mudar de situação. Para se arrepender é agora. O tempo de você se arrepender dos seus erros e pecados e se voltar para Jesus e abrir o coração para Ele é agora. Deus já tem estendido esse tempo de arrependimento para você. Quantos carnavais você já pulou? Por quantos carnavais você já passou? E Deus está dizendo, olha, arrependa-se, arrependa-se. Tem gente que espera a quarta-feira de cinzas para se arrepender do carnaval pulado. Mas tem gente que, para a glória de Deus, antes do carnaval acontecer, já buscaram o Senhor, já se arrependeram e disseram não para o carnaval ou para qualquer outra prática que Deus reprova. Abra o seu coração como o carcereiro fez, abrindo o coração para Jesus. Jesus, entra na minha vida, porque a salvação é pela palavra de Jesus. E diz lá Romanos 10, 17, e a fé pelo ouvir, vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Abra o seu coração. Eu quero orar com você agora, nesta hora, que você, onde você está, em casa, no trabalho, dentro do trânsito, no meio da agitação, você pode, ouvindo a palavra agora, fechar os seus olhos, se assim for possível, você dizer, Jesus, se eu me arrependo dos meus pecados, entra no meu coração, torna-me uma vida nova na tua presença para a glória do Senhor. Eu quero ser uma nova vida para que eu dê testemunho do teu amor a mim e a todas as pessoas. Eu oro agora em teu nome, Jesus, para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e seja feliz com Jesus e toda a sua casa também, em nome de Jesus, para a glória dele, hoje para todo sempre. Amém e amém.